Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Círculo da Luz. Já devidamente harmonizados, vamos neste momento elevarmos os nossos pensamentos. Todos nós que aqui viemos, nós viemos em busca de algo, mas nós precisamos estar receptivos a este auxílio divino. E a prece é esse momento todo especial, aonde nos ligamos ao nosso Pai Maior. Por isso, vamos orar. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, nós damos então por abertos os trabalhos da noite de hoje. E na noite de hoje nós temos como expositor o nosso irmão Alex. Ele é trabalhador do Centro Espírita Chico Xavier. Vamos vibrar para que ele encontre facilidade no tema que preparou para todos nós na noite de hoje. Boa noite, amigos. Hoje nós vamos falar sobre uma das curas de Jesus. Em todo o Evangelho há descrito mais de 30 curas, mas essa cura é uma cura peculiar, uma cura bem diferente. Está relatado no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Para quem não conhece ainda, eu vou ler ela na íntegra. Ela é bem curtinha. Marcos capítulo 8 diz: dirigem-se a Betsaida, trazem-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Segurando a mão do cego, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntava-lhe: vês alguma coisa? Recobrando a visão, dizia: vejo os homens, porque os vejo como árvores que andam. Então, novamente, impôs as mãos sobre os olhos. Ele viu em profundidade e restabeleceu-se, e via por menor com clareza todos. E o enviou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Nós temos que utilizar a luz da doutrina espírita para recolher todos os ensinamentos do Cristo. E é isso que nós vamos fazer agora. O evangelista Marcos relata, então, que os discípulos, juntamente com Jesus, dirigiram-se para uma cidade chamada Betsaida. E ao entrarem nessa cidade, alguém trouxe um cego até Jesus. Mas quem levou esse cego até Jesus? O evangelista Marcos não nos conta. Mas quem levou esse cego fez um pedido para Jesus. Ele pediu assim: Jesus, por favor, cura este cego. Jesus pegou o cego pela mão e retirou para fora da aldeia. Jesus não perguntou para o cego: você é cego? Não perguntou. Jesus não perguntou para o cego: você quer ser curado? Não, Jesus não perguntou. Jesus pegou na mão do cego e levou para fora da aldeia. Nós temos que saber que na época de Jesus, as aldeias eram pequenas cidades, de 50, 80, 100 casas. E quando Jesus
saiu para fora dessa aldeia com o cego, Jesus cuspiu nos olhos do cego e impôs as suas mãos nos olhos do cego. E pela primeira vez perguntou para aquele cego: você vê alguma coisa? Qualquer coisa. Você vê alguma coisa? E o cego respondeu. O cego disse: sim, eu vejo os homens como árvores que andam. Esse cego, meus amigos, se parece comigo. Eu tenho miopia. Quando eu tiro esse óculos, eu não enxergo o pessoal que está, a face do pessoal que está no fundo desta sala. Mas se eu colocar a minha mão na minha face, eu enxergo muito bem a minha mão. Esse é um tipo de um cego que enxerga somente a si mesmo. Mas o tratamento não estava completo até o momento. Precisava de uma dose pouquinho maior do remédio de Jesus. Então, Jesus coloca as suas mãos novamente nos olhos do cego e relata o evangelista que o cego passa a enxergar. O cego se curou. Diz o evangelista que o cego passou a olhar, a enxergar ao longe, com clareza, com nitidez. No início, o cego enxergava todo mundo igual, como árvores, porque aquele cego tinha uma visão superficial das coisas. Mas agora não. Com a intervenção de Jesus, o cego passou a enxergar ao longe, enxergar com clareza. Será que a cura está completa? Até esse momento? Da parte de Jesus, sim. Mas da parte do cego, Jesus, para que a cura se completasse, recomenda algo para aquele cego. Jesus não deu um colírio para o cego pingar em casa. Jesus não deu um remedinho para o cego tomar um comprimidinho por dia, também não. Jesus muito menos passou uma dieta para o cego. Mas Jesus recomendou algo para esse cego. Jesus disse para ele assim: volta para a sua casa, mas não entra na aldeia. Volta para a sua casa e não entra na aldeia? Mas como assim? Como é que o Fábio pode... O Fábio mora em Forquilinha, para quem não sabe. Como é que ele pode sair daqui e voltar para a casa dele, que é lá no centro de Criciúma, lá no centro de Forquilinha, sem entrar na aldeia chamada Forquilinha? Ou melhor, na cidade chamada Forquilinha. Há essa possibilidade, meus amigos. Porque a causa da cegueira era a aldeia. A causa da cegueira deveria ser evitado. Voltar para casa, meus irmãos, significa os nossos problemas não serão retirados. Ninguém vai vir aqui e tirar os problemas, os compromissos que nós nos comprometemos antes de reencarnar. Na vida espiritual, quando nós estamos vindo reencarnar, engenheiros espirituais, juntamente com os nossos anjos da guarda, pré-programam alguns compromissos que nós deveríamos cumprir. E ninguém vai vir aqui, muito menos Jesus, e retirar esses compromissos. É preciso voltar para a sua casa. Lá estão os nossos problemas. Lá estão as nossas obrigações. Lá estão as nossas responsabilidades. Então, o que é que quer dizer casa? Casa, meus amigos, é onde as circunstâncias divinas nos colocaram. A casa pode ser o emprego que nós estamos e não estamos gostando dele. A casa pode ser um emprego novo que está pintando e nós estamos com medo de trocar de emprego.
A casa pode ser a nossa família, a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos, que estão trazendo problemas diariamente para nós. As circunstâncias divinas refletem a vontade de Deus para conosco. Jesus, meus amigos, não veio tirar a carga do cego. Jesus não veio tirar o problema do cego e não veio tirar os nossos problemas. Ah, mas lá em casa está muito difícil, a minha esposa está me incomodando, meu marido está bebendo demais, o meu filho sai todo dia para a rua, chega em casa de madrugada, o meu patrão me está pegando no meu pé todo dia, eu estou muito insatisfeito com o meu emprego. Volta para a sua casa, mas não entra na aldeia. Aldeia física, aldeia cidade, todos nós sabemos o que é. Mas será que é isso que o governador do orbe da terra, será que é isso que Jesus queria nos ensinar? Nós temos que então lançar mão de uma dica. No livro chamado No Mundo Maior, psicografia de Chico Xavier, o espírito André Luiz nos dá uma dica no capítulo Casa Mental. Nesse capítulo, André Luiz diz que a aldeia é mental. E quando eu digo mente, eu falo no potencial da alma humana, no sentimento e na razão. Quer ver um exemplo? Eu faço uma cirurgia num dos meus pacientes. Coloco uma molinha dentro da artéria dele. Para quem não conhece, é um stent. Eu coloco essa molinha, ele fica uns 2 dias internado e eu dou alta para esse meu paciente. Na alta, eu recomendo algo para ele. Eu falo, volta para sua casa, mas não volte a fumar. A primeira coisa que ele faz quando sai do hospital, quando ele põe os pés para fora do hospital, ele acende o cigarro. Porque ele está um escravo desse cigarro. Ele é um dependente psíquico do tabagismo. Albert Einstein diz que é mais fácil quebrar o núcleo de um átomo do que mudar a ideia de uma pessoa. Será, meus amigos, que nós somos escravos de aldeias? Vocês lembram no começo da narração? O cego foi retirado para fora da aldeia. O cego não pediu nada. Pediram por ele. Tamanha era a escravidão que ele vivia. Isto tem nome. Isto chama-se intercessão. Alguém que amava muito aquele cego pediu para Jesus intervisse por ele. Jesus perguntou alguma coisa para aquele cego? Jesus não perguntou nada para ele, porque quem está mentalmente preso na sua prisão mental, pensa que está livre e não consegue sair sozinho. Por isso, o tema mais difícil de Jesus é o perdão. Fora da aldeia, então começa a cura. Mas que aldeia é essa? Existem vários tipos de aldeias. Vou dar um exemplo. A mágoa, o ressentimento. Pessoas que vivem escravizadas por causa da mágoa, ficam 10, 20, 30, 50 anos presos nesta prisão mental. Por isso, repito, o ensinamento mais difícil de Jesus é o perdão. Nós, meus amigos, nos relacionamos diariamente com vários tipos de pessoas. Em todos os nossos relacionamentos, nós nos ferimos. Nós nos ferimos através de um olhar, através das nossas ações, através das nossas atitudes,
Nós nos ferimos através das nossas palavras. Mas, não se preocupem. Relacionar-se é machucar-se. Quer ver um exemplo? Certa vez, Chico Xavier disse para o seu anjo da guarda, Emmanuel, o sacerdote da cidade onde o Chico morava, Pedro Leopoldo, está me criticando demais. E essas críticas, Emmanuel, está me machucando, está me ferindo, está fazendo doer a minha pele. Estou sentindo ela na pele, essas críticas. E Emmanuel diz para Chico, Chico, se você não tiver pele de hipopótamo, que é uma pele bem grossa, você não vai completar a sua tarefa. Relacionamento, meus amigos, exigem de nós pele de hipopótamo. Allan Kardec, no seu livro Obras Póstumas, tem um capítulo que chama-se Fotografia do Pensamento. E Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos relata, neste capítulo, que todos nós temos uma atmosfera psíquica. O que é isso? Vocês lembram da nossa infância, quando nós éramos criancinhas, assistíamos aquele desenho que tinha vários menininhos que andavam com a nuvem em cima da cabeça? Atmosfera psíquica. Por quê? Porque uns têm uma atmosfera de sol, atmosfera de chuva, mas outras têm atmosferas de raios, de trovões, são as verdadeiras tempestades. Mas se alguém te fez algo de ruim, você vai e tira uma foto daquela pessoa e armazena no seu arquivo mental. Passaram 20, 30, 50 anos depois daquele fato, você, quando se encontra com aquela pessoa, você puxa aquela foto do seu arquivo mental e fala, aquela pessoa me magoou. Por exemplo, o Fábio me magoou muito há 30 anos atrás. Aí, nós estávamos aqui do Círculo da Luz e eu fui embora morar em Curitiba. Passaram-se 30 anos, eu voltei para Criciúma e continuei vindo no Círculo da Luz. Quando eu olhei para o Fábio, eu puxei a foto do Fábio no meu arquivo mental e disse, o Fábio me magoou muito. Mas o Fábio já melhorou muito. Já se passaram 30 anos. Ninguém é o que fez um dia. Porque doença, meus amigos, não é identidade. O ser humano é muito maior do que faz num determinado momento. Isto tem nome, chama-se lei de evolução. Se você comete um erro num determinado momento, mas depois você se transforma em uma outra pessoa, você se supera e você é uma nova pessoa. Lei de evolução. Mas se você olha para a foto e não consegue ver a pessoa real que o Fábio é hoje, isto é uma mágoa. E vocês sabem o que a mágoa é? A mágoa é uma aldeia. E vocês sabem o que a mágoa faz com as pessoas? A mágoa, meus amigos, tornam as pessoas cegas. Você passa a enxergar somente o que você quer enxergar. Mas existem aldeias mais tenebrosas que a mágoa. Por exemplo, o ódio. O ódio, você fica completamente cego por milênios. Vou repetir. O ódio, você fica completamente cego por milênios. Existe uma pesquisa realizada num hospital psiquiátrico, que eles chegaram à conclusão que o ser humano, todos nós
somos semelhantes a campos semeados. O que é campos semeados? Quando você vai fazer uma plantação de laranja, você semeia as sementes da laranja. E nós somos semelhantes àqueles campos de agricultura. Porque dentro de nós, de todos nós, realmente existem várias sementes. Nós temos a semente do amor, nós temos a semente da generosidade, mas nós temos também a semente da raiva. Nós temos a semente do ódio. Talvez, meus amigos, na família de vocês, a nossa família jogou água na semente da generosidade. E a generosidade cresceu em cada um de nós. Mas, de repente, alguém começa a jogar água na semente da raiva. E aí você passa a se tornar uma pessoa violenta, uma pessoa mais agressiva. Qual foi a conclusão que eles chegaram nesse hospital psiquiátrico? Que a causa do problema estava nos ativadores. O que eram os ativadores? Eram as pessoas que ativavam aqueles sentimentos nas pessoas. Porque nós podemos ser um Francisco de Assis, mas se alguém nos deixar furioso, nós descemos do tamanco e rodamos a baiana. Não é assim que a maioria das vezes nós fazemos? Porque nós paramos de enxergar. Nós nos tornamos cegos. Na América do Norte existe uma tribo indígena chamada Cherokee. Certa vez um entrevistador fez uma pesquisa com um cacique dessa tribo, e o entrevistador perguntou para aquele índio: cacique, quais são os sentimentos que você tem? O cacique disse assim: eu tenho 2 sentimentos dentro de mim, como se fossem 2 lobos. Um é um lobo bom, um lobo manso. O outro é um lobo mau, um lobo furioso. E o entrevistador perguntou para o cacique: qual lobo tem predomínio em você? O cacique respondeu: o lobo que eu alimentar. Que tipo de lobo nós estamos alimentando? Que tipo de aldeia nós estamos construindo? A aldeia do ódio? A aldeia da mágoa? A aldeia do ressentimento? A aldeia da inveja? A aldeia da culpa? Tem pessoas que se culpam tanto que não caminham mais. Então, meus amigos, Jesus pegando na mão do cego, o que pode ser isso? O que significa Jesus pegar na mão? Jesus pegar na mão transmite confiança, transmite sensibilidade. Jesus pegar na mão transmite amor. Jesus pegar na mão significa: eu não te julgo, eu não vim para te condenar, eu não vim para falar dos teus defeitos, eu sei que você está sofrendo, eu vim para te ajudar. Nós temos que prestar bem atenção nos nossos benfeitores espirituais, nos nossos anjos da guarda. Eles estão conversando conosco diariamente. Basta prestar bem atenção que nós escutamos ele dizer no fundo do nosso coração. Sabe o que eles dizem para nós diariamente? Eles dizem assim, ó: reexamina toda a tua vida profissional, a tua vida familiar, reexamina os teus relacionamentos. Será que nós não estamos presos? Será que nós não estamos cegos? Onde, meus amigos, está a nossa aldeia?
então tomar pela mão e tirar para fora da aldeia. Por que Jesus fez isso com o cego? Porque ninguém sai sozinho de um condicionamento mental. Porque quando você só fala naquilo, o Fábio me magoou, você acorda de manhã, pega a sua xícara de café, quando você vai tomar o primeiro gole, está lá a foto do Fábio na xícara de café. Você vai trabalhar, quando você chega na sua mesa, no seu escritório, está lá em cima da mesa a fotografia do Fábio, do que ele me magoou. Quando você vai almoçar, você abre a sua marmita, está lá a fotografia do Fábio. Quando você chega em casa, vai tomar um banho, está a fotografia do Fábio no banheiro. Nós estamos vendo aquela pessoa que nos magoou o dia inteiro, por anos. E vocês podem sentar comigo nessa mesa aqui, tentar me convencer por 10, 20 anos que o Fábio mudou, eu não vou acreditar. É pela ação, é pelo hábito que as pessoas mudam, meus amigos. Quer ver um exemplo? Certa vez, Chico Xavier, ainda em Pedro Leopoldo, acordava pela manhã, encaminhava-se para a fazenda, para onde eles trabalhavam, fazenda chamada Fazenda Modelo, trabalhava o dia inteiro, saía do seu emprego e ia para a casa espírita. Ficava na casa espírita até altas horas da madrugada trabalhando. Voltava para sua casa todos os dias de madrugada. Mas certa vez, quando ele chega na entrada, no portão de entrada da sua casa, ele encontra uma cadelinha toda estrupiada. Possivelmente teria sido vítima de um atropelamento. Ele recolhe aquela cadelinha, adentra para a sua casa, compra remédios, compra cobertor, porque ela passava frio, cuida dos ferimentos da cadelinha. Diariamente ele faz isso por meses. A cadelinha, quando ele chegava em casa, a cadelinha evacuava toda pela casa, ele passava aquela noite limpando aquela evacuação da cadelinha, limpava o quarto, cuidava da cadelinha, dava comida para a cadelinha. Mas aí, a sua vizinha teve muita pena de Chico e disse: eu vou ajudar Chico Xavier. Ela foi e comprou veneno para a cadelinha, deu para a cadelinha e a cadelinha morreu. Mas Chico Xavier não desconfiou. Passado alguns meses, a irmã de Chico falou com ele: Chico, vou te contar a verdade. A sua cadelinha não morreu de morte natural. Ela foi envenenada pela nossa vizinha. Neste momento, Chico Xavier desenvolve uma grande mágoa para com a sua vizinha. De modo que o seu mentor espiritual, Emmanuel, vem falar com ele: Chico, nós estamos com dificuldade de entrar em contato com você devido a essa mágoa que você desenvolveu para a sua vizinha. Mas Chico diz: Emmanuel, eu não sei o que fazer, porque ela me magoou muito, ela matou a minha cadelinha, que eu tanto amava. Mas Emmanuel responde para Chico: Chico, você tem que acabar com essa mágoa. Mas como, Emmanuel, eu acabo com essa mágoa? É simples, Chico. Você vai tentar descobrir qual o melhor presente que a sua vizinha quer ganhar e você vai comprar o melhor presente que ela alvejava ter. E o Chico fala: eu vou dar um presente para ela. Ela matou a minha cachorrinha, ainda vou presenteá-la. Diz Emmanuel: a receita não é minha, a receita é do Cristo. Chico Xavier vai e descobre que ela queria uma máquina de costura. A máquina era cara. O salário do Chico, se ele economizasse 12 meses, o salário do ano inteiro, sem tomar um sequer café, ele conseguiria comprar. Mas ele vai e financiou aquela máquina de costura. Quando o Chico Xavier vai entregar essa máquina para ela, quando a vizinha vê o Chico chegando com aquela máquina de costura, uma luz saiu do coração da sua vizinha e rodeou totalmente Chico Xavier, apagando aquela nuvem negra que estava envolto do coração de Chico Xavier. E Emmanuel
veio falar com Chico. Chico, bem-vindo novamente aos trabalhos. Nós estávamos com saudade de você. Isso, meus amigos, significa Jesus pegar na sua mão e retirar para fora da aldeia. É através da ação, é através do hábito no bem que nós conseguimos sair desse condicionamento mental. Vem pela nossa mão o que nós fazemos especialmente para as pessoas que nos feriram. Isto foi a primeira etapa do tratamento do Cristo. Primeira etapa? Nossa, mas esse tratamento é muito difícil. Ninguém disse que seria fácil. Esse tratamento é difícil mesmo, porque nós não estamos falando de um câncer físico, que é realmente uma doença muito grave. Mas nós estamos falando de um câncer, meus amigos, psíquico, um câncer emocional, que é muito pior do que o câncer material. Porque o câncer material dura uma vida, uma encarnação e acabou. Esse câncer psíquico pode durar milênios. Eu vou repetir de novo. O câncer psíquico pode durar milênios. Na segunda etapa desse tratamento de Jesus, Jesus cuspiu nos olhos do cego. E não precisa ser médico nem da área da saúde para saber que saliva é digestão. Sabe quando nós comemos uns 2, 3 pratos de feijoada e a vizinha ainda traz uma dobradinha feita na hora, você come mais 2 pratos só para dar aquela forrada? É assim que nós sentimos com o Evangelho. Sabe, o Evangelho não caiu bem. Sabe, o Evangelho fala de amor. O Evangelho fala de perdão. Não cai bem isso para mim, amar, perdoar. Nós, meus amigos, já conhecemos as leis morais em alguma de nossas encarnações. Nós entramos em contato com as leis morais, que é o Evangelho do Cristo, em qualquer que seja uma de nossas encarnações, ou essa ou anteriores. Nós já conhecemos, já entramos em contato, mas não nos cai bem essas leis morais. Então, diz o evangelista, que o cego passou a enxergar um pouco. Ele via todo mundo igual. E é assim mesmo, porque ninguém passa a enxergar de uma vez só. É como tomar um elevador. Quando você vai do primeiro andar para o 20º andar, ninguém pula do primeiro para o 20º. Nós passamos do primeiro, do segundo para o terceiro, vai gradualmente subindo. E nós assim, vamos subindo gradualmente também. Porque ninguém enxerga de uma hora para outra. Demora mesmo enxergar. O cego era cego, mas depois de 2 intervenções de Jesus, ele passou a ser meio cego. Isso é um grande problema para o cego. Porque pessoas meio cegas acham que enxergam tudo. Chico Xavier dizia que na casa espírita nós todos estamos em tratamento lento e gradativo. Nós temos todos que ter paciência conosco mesmo e com cada um de nossos irmãos, de nossos semelhantes. Nós temos que dar para cada um o tempo certo que eles precisam. Na segunda etapa do tratamento de Jesus, ele passa a enxergar um pouco. E enxergar um pouco, meus amigos, é uma dádiva. Porque o cego via todos iguais. Porque ele via todos iguais árvore. Esse é o problema dele. Ele via todo mundo igual. Nós aprendemos, meus amigos, que pessoas estão em níveis de evolução diferentes. Há pessoas mais evoluídas e há pessoas menos evoluídas. Nós realmente somos árvores, porque nós damos frutos diferentes. Nós não conhecemos pessoas pelas aparências, nós conhecemos as pessoas pelos frutos
que elas dão, os frutos do que ela pensa, dos frutos das suas atitudes, dos frutos dos seus gestos, de suas palavras, que são os frutos do Espírito imortal. Existem pessoas bem belas por fora, mas dão um fruto amargo. Existem pessoas que são menos belas, mas dão um fruto melhorzinho. Mas tem pessoas que, convenhamos, é muito feia, mas feias demais, mas dão um fruto tão doce, meus amigos. Então, para terminar, Jesus impõe novamente as mãos sobre o cego. Isso é o terceiro passo da cura de Jesus. Diz o Evangelho que o cego passou a enxergar com profundidade e passou a enxergar ao longe. Com profundidade significa você olhar para alguém e entender que ela já viveu várias outras vidas. E essas centenas de vidas outras que ela viveu, ela fez muito erro naquelas vidas. E nessa vida, esses erros dela pesa muito naquela encarnação. Isso significa enxergar com profundidade. E enxergar ao longe significa compreensão. Examinar o que cada um de nós fizemos em outras vidas não é papel de nenhum de nós. É papel de nossos benfeitores espirituais. Nós não compreendemos por que aquela pessoa erra tanto na vida, mas nós compreendemos pelo coração que ela erra. Isso tem um nome, chama-se compaixão para com nossos irmãos. Então, enxergar com profundidade é quando Jesus olha para cada um de nós e vê um anjo no futuro, como Emmanuel encontrou-se com Jesus. No livro Há 2000 anos, quando Emmanuel era um senador romano chamado Públio Lentulus, encontra com Jesus, e Jesus, olhando para Públio Lentulus, diz: pensa, daqui a 2000 anos, você será Emmanuel, o anjo da guarda de Chico Xavier. Isto é uma questão de tempo. Vocês lembram da história da semente? Qual semente nós estamos jogando na nossa esposa? Qual semente nós estamos jogando no nosso marido? Qual semente você está jogando água no seu filho? Qual semente você está jogando água no seu patrão do seu trabalho? Qual semente você está jogando água nas pessoas que convivem com você no seu trabalho? Qual semente você está jogando água nas pessoas do seu grupo espírita de estudo? Nas pessoas que você encontra na rua? Qual semente nós estamos jogando água? Kardec, meus amigos, nos ensina que todo vício tem data para acabar. Somente a virtude é eterna. Isto é uma questão de tempo. Tempo é como uma esponja. Ela vai sugar todas as nossas imperfeições. Isto é enxergar ao longe. Então o cego teve dois benefícios com o tratamento de Jesus: o do discernimento e da compreensão. O discernimento, ele sabe o que é certo, ele passou a saber o que é errado, o certo e o errado. Compreensão, ele passou a ter compaixão para seus amigos, para seus irmãos. Agora, nós vamos embora. Vamos todos agora voltar para as nossas casas, para os nossos lares. Porque nós temos certeza que o problema não é a nossa casa, não é os nossos familiares, não é o nosso serviço, não é o nosso emprego. O problema é nós. O problema é a nossa cegueira. Mas não fiquem tristes. É uma questão de tempo. Basta somente nós queremos enxergar.
como nós enxergamos, escuta, o anjo da guarda de cada um de nós fala conosco diariamente. Ele diz assim, ó, irmão, vamos tentar novamente, você consegue, basta seguir os passos do Mestre, pois somente, meus amigos, o verdadeiro caminho, a verdade e a vida, somente se nós seguirmos os passos do nosso amado e amigo Jesus, o Cristo de Deus. Muito obrigado, uma abençoada noite para todos. Agradecemos assim ao nosso irmão Alex pelos esclarecimentos da noite de hoje, onde provavelmente vamos fazer as nossas reflexões, fazermos as nossas mudanças interiores, acabar com a nossa cegueira. Que Jesus o abençoe. E vamos então neste momento pedirmos pela magnetização das águas, que as energias salutares possam recair sobre elas, sobre os nomes que se encontram nas urnas de encarnados e desencarnados, pelos irmãos que se encontram no leito de um hospital, nos presídios, pelas crianças ao abandono, pelos idosos, por aqueles que vivem nas sarjetas da vida, por aqueles que perderam seu ente querido. Que a bondade infinita do alto possa envolver a todos estes irmãos neste momento, recebendo eles de acordo com as suas necessidades. E nós, Senhor, que aqui estamos na Tua casa de amor, conhecendo o Teu Evangelho, procurando colocá-lo nas nossas vidas, mas volta e meia tropeçamos. Mas sentimos a Tua mão amiga a nos erguer, porque Tu sempre estás conosco, nunca nos desampares. E vamos então neste momento nos prepararmos para o passe. O passe é uma transfusão de energias, onde a espiritualidade amiga está a envolver cada um de nós neste momento. Vamos sentir como uma luz a penetrar todo o nosso ser, a entrar pelo nosso centro coronário, reabastecendo todos os nossos centros de força neste momento. O momento do passe é um momento de amor do nosso Pai para conosco, onde Ele nos revigora, onde as energias se refazem, onde o amor do Pai nos envolve e passamos a sentir da sua paz. E unidos que aqui estamos num só sentimento e num só coração, a Ti elevamos, Senhor, nossa prece de gratidão. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações, livra-nos de todos os males, pois Teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, nós agradecemos a proteção e damos por encerradas nossas atividades da noite de hoje. E uma boa noite a todos.